Agora sim, estamos online. A grande tecnologia da transmissão para todo mundo. Bem-vindo, Augusto. Olá, Fernando. Olá, ouvintes. Quem está aí com a gente no YouTube. Grato aí pelo convite. Estamos aqui, mais uma live do canal Tchai. O canal Tchai, a gente fala sobre os caminhos para o bem viver. Então, o bem viver é uma proposta de vida, de desmercantilizar a vida, de tratar dos direitos da natureza, a sabedoria dos povos originários, questionar esse desenvolvimento, né, que muitas vezes a gente fala em desenvolvimento, mas isso aí é para todos, né, a natureza, os animais, as próprias pessoas, né, que acabam sofrendo nesse processo de crescimento infinito, né, e sem um questionamento, né. E vou dando também boa noite para os que estão assistindo, ó, o Jorge, quem mais aqui, Fabiana, Ricardo Rasta Messias, boa noite. É isso aí. Estamos com o Augusto, né? O Augusto, ele é arquiteto, ele é um ativista aí de muitos anos, né? Dos movimentos pelos parques, né? E se apresente, Augusto. Eu acabei esquecendo de pegar o papelzinho com a sua apresentação, me desculpa, mas deixo com você. Seguimos juntos aqui na improvisação. Bom, boa noite a todos. Agradecer de novo o convite do Chai. Gostei muito da proposta. Eu sou Augusto, eu sou arquiteto urbanista e atuo aí há um tempo, há muitos anos já, com a questão do ativismos urbanos, mas muito olhando a questão da natureza urbana, né? Eu costumo dizer que eu ando navegando assim nos meandros da arquitetura, urbanismo, natureza, ativismos, cultura, né? Buscando aí, sei lá, novas imaginações de vida aqui na cidade. Que legal, muita coisa, hein? É o que precisa, né? Acho que a arquitetura mais ligada à natureza, né? A gente precisa muito, né? Dessa conexão, né? E te faço uma pergunta, Augusto. O que é um parque para você? Eu achei ótima essa pergunta, assim, bem objetiva, porque ela faz pensar, né? Até para mim, que eu estou aqui, sei lá, mais de uma década quase lutando por mais parques, né, na cidade, com esse desejo justamente da gente pensar uma nova relação da natureza, né, no contexto urbano, da gente preservar o pouco que tem, criar novos parques, né, como espaços de encontro. Mas a pergunta em si, o que é um parque, ela é muito boa, né? Porque ela acaba provocando uma reflexão um pouco maior. Até fui olhar assim um pouco, falar, nossa, realmente o parque, né? Por que a gente chama parque? Até essa forma de nomear, né, esses espaços, elas aparecem muito nessas discussões dos coletivos, né? Mas a gente nunca aprofundou exatamente por que, né, a palavra parque. Daí, quando eu fui olhar, justamente, falei, nossa, eu lembro de ter estudado isso há muitos anos e falei, como que é mesmo a conceito de parque, né? E daí é um conceito que o parque em si, ele vem, até anotei aqui, ele vem do francês, né? Que é algo como uma reserva fechada para a guarda de animais destinados à caça. Então é uma área cercada, essa é a origem, né, da palavra parque, que a gente hoje usa comumente assim para definir esses espaços de natureza, de convívio, etc. Daí me faz até pensar assim, né? Mas por que a gente ainda chama de parque, né? Porque acho que o próprio conceito de parque, ele já mostra aí algo que vai contra o que a gente está discutindo, né? Do bem viver, por exemplo, né? A ideia de parque, ela já pressupõe, ela vem com uma ideia do urbanismo mais moderno, né? Junto com esse mercantilismo, que pauta muito na divisão das coisas, né? Na divisão do urbano com a floresta, né? Nas divisões, nessa ideia de uma colonização do pensamento, a domesticação, né, da natureza, essa ideia de fechamento que está intrínseca a esse conceito de parque. Daí começou a ficar muito latente essa questão, mais do que nunca. Por que parque, né? A gente hoje nomeia isso com esse nome, essas áreas verdes, esses remanescentes de natureza que a gente
disputa e deseja ter mais na cidade, mas eu acho que até o próprio conceito, hoje, a gente pode até também imaginar outros, né? Pensar novas formas de nomear esses espaços, né? Justamente num exercício de prática e de descolonizar o pensamento, que eu acho que tem muito a ver com o bem viver. Mas, no geral, para mim, parques são essas áreas que se contrapõem à urbanização, né? Onde tem a presença da natureza, né? De outras entidades que não as humanas, ou as edificações, mas que são lugares que a gente pode se conectar com o mundo vegetal, com o mundo animal, com as águas, com o nosso corpo, né? Com a nossa própria saúde, com a nossa psique. Então, são esses territórios de reconexão que a gente tem na cidade com nós mesmos, com Gaia, com o planeta. Nossa, você falando, muitas coisas que você falou assim, muito legal, eu pensei nisso, né, a gente fala do parque, mas com essa coisa cercada, né, e me veio, essa sua fala, me lembrou esse caso da Praça do Pôr do Sol, né, que eles tá tendo uma discussão porque estão cercando a praça, né? Então, eu não sei se você está por dentro disso, como que tá? Sim, sim, acho que ali a Praça do Pôr do Sol, para quem não conhece, ela é uma praça ali no Alto de Pinheiros, que ela é um lugar muito especial, porque ela é uma espécie de mirante, né, para o pôr do sol muito, muito lindo, né, uma oportunidade singular, assim, uma das poucas na cidade da gente ter um pôr do sol numa sensação de mirante, né? E ao longo dos últimos anos, esse espaço ele fica numa vizinhança rica do Alto de Pinheiros, mas ele vem atraindo pessoas de vários lugares da cidade e de outras cidades, inclusive. E começou a gerar uma dinâmica de usos que para os moradores próximos tem sido excessiva. Então, a questão de barulho, festas, etc. Então, é um lugar que hoje vive uma tensão da forma de ocupar esse espaço em relação a uma parte, né, não dá para generalizar, mas alguma parte da sua vizinhança. Daí, com a pandemia, surgiu essa solução mágica de resolver o conflito cercando a praça, né, que veio da Prefeitura de São Paulo. Vale dizer aí com um orçamento de 600, 700 mil reais para botar alambrados na praça, no momento de pandemia, né, onde a gente poderia pensar em outras aplicações para esses recursos. Mas com a pandemia, os moradores pressionaram a prefeitura e acharam uma boa desculpa para finalmente fechar a praça para a população, o que é uma coisa muito problemática. E isso vem também, isso acaba nos fazendo a gente pensar sobre esses conceitos e as diferenças entre parque e praça, que foi inclusive uma estratégia que aconteceu na Praça do Pôr do Sol dos moradores, que foi a tentativa de transformar a praça em parque, exclusivamente com fins de cercar, né? Então, a gente vê como esses conceitos eles são também manipulados, né? E utilizados de forma, assim, muitas vezes danosa, né? Então, essa discussão de parque e praça já foi muito forte lá, justamente com esse objetivo de cercamento, né? Eu vou fazer um contraponto a isso, né? Então, aqui na região, né, a gente tem uma luta, né, que é o Parque da Vila Ema, e sempre, desde o início, as pessoas se preocupavam com a segurança se fosse uma praça, e aí sempre quiseram que fosse um parque. Então, assim, é uma questão que a gente também, né, às vezes fica, pô, o que eu faço? Porque realmente uma praça talvez fosse mais aberta, né, mais tranquila, mas as pessoas têm medo, né? Existe sempre esse medo, a área verde, e aquele medo incrustado das pessoas, né, de que vai ter crimes, e às vezes nem é isso, né? Às vezes tem, sei lá, tem um passarinho lá, tem um tucano não vai machucar ninguém. Mas tem um pouco disso também, né? É uma disputa, né, entre algumas ideias e sentimentos, né, e medos, né? A Praça do Pôr do Sol, eu estive lá, acho que há uns 2 anos, e realmente eu não vejo, assim, ali, para mim, acho que não deveria ser cercado, não. Eu acredito que existe uma complexidade, né, que vai além da definição de parque e praça, mas que está no próprio território. Que eu acredito que muitas vezes algumas áreas de conservação possam ser mais delicadas, né, com um desejo de preservação de outras espécies animais,
onde precise de uma gestão diferenciada, né? Acho que tem uma questão do território em si, né? Que eu acho que muitas vezes os parques, não, se não integralmente parte deles, né, áreas de conservação, precisa ser pensado novas formas de gestões mais restritivas para gerar menos impacto, etc. Então, acho que tem uma problematização a ser feita, mas não é nesse caso da Praça do Pôr do Sol, não, né? Porque ela, de fato, tem as características de uma praça, não tem grandes coberturas vegetais contínuas, nada disso, mas a discussão parque e praça vem por esse caminho torto, né? De justificar um fechamento, né? Então, mas acho que existe, sim, uma problematização de como cuidar, o que deve ser fechado, o que não deve, né? Será que não dá para experimentar outras formas? Ou a gente só tem essas duas opções, né? Parque aberto, praça... Quer dizer, praça aberta, parque fechado, né? Eu acho que talvez seja até um momento de repensar mesmo isso. E Legal. Sim. E falando nisso, essa é uma pergunta fácil, hein? Que de benefícios que você vê para um parque para a cidade? Bom, tanto o Fernando quanto eu, né? A gente que vem da luta dos parques, a gente já vai acumulando muitos argumentos, né? Ao longo desses anos, né? Eu acho que cada vez mais eles são evidentes e é muito legal ver que com os anos vão se tornando consensuais, ou quase, né? Mas, bom, acho que o parque ele traz questões integrais e holísticas, né? A gente pode desde a dimensão mais ambiental, né? O papel dos parques, das árvores na produção de chuva, a questão de ilhas de calor, produção de oxigênio que a gente respira, passando pelas questões da saúde, né? Saúde física do corpo, saúde mental do corpo humano, as questões também de espaços de produção de novas culturas, de encontros, né? Essa dimensão social, humana, enfim, até a dimensão espiritual, né? Essa conexão com a Terra, com o cosmos, com as espécies não humanas, né? Com os elementos da natureza, água, ar, terra, enfim, acho que ela tem... A gente falar de parque é falar um pouco de tudo também, de cosmos, né, de certa forma, né? Mas, no geral, eu acho que, no contexto de São Paulo, né, que é marcado pelo um processo de urbanização que foi muito acelerado e é muito ostensivo, né? O que significa para a gente parques em São Paulo, né? Acho que são algumas brechas, né, que a gente tem nessa paisagem de uma cidade muito difícil, né? Muitas vezes até ostensiva, muitas vezes até sufocante, né? São alguns espaços que a gente tem para fugir um pouco disso, dessa lógica de exploração, dessas dinâmicas, esses grandes fluxos, essa aceleração da metrópole, né? Alguns espaços onde a gente pode, por algum momento, suspender um pouco, né? Se conectar com outras, enfim, outras formas, né? De estar aqui com a natureza, com você mesmo, com o seu corpo, etc. Então, em São Paulo especificamente, eu acho que os parques hoje são realmente brechas, né, de respiro, né? Esses pequenos redutos ali de uma suspensão, né, dentro dessa cidade acelerada. Nossa, com certeza, né? Eu vou até agradecer as pessoas que estão aí online, estão mandando comentários, o Jorge, Fabiana, Ricardo, Fabiana, outra Fabiana, Daniela, Sueli, Luiz, e faço uma pergunta para quem está assistindo: qual é o parque que você frequenta? Quais são os benefícios você costuma frequentar? Escrevam aí nos comentários e a gente joga aqui na tela. E falando nesses benefícios, assim, me vem muito à mente, né, esse momento de pandemia, né? É um momento onde a gente está evitando locais fechados, né, por causa da contaminação, né? E o parque, assim, é um lugar aberto, onde você consegue ali, com todos os cuidados, né, máscara, etc., você consegue frequentar e não ter um risco tão grande, né? E até eu vi
várias reportagens, teve o Repórter Eco da semana passada que falou sobre isso, né? Como os parques estão sendo importantes na pandemia, né? Para você ir lá e... Eu mesmo, assim, vou te falar que tem um parque... Infelizmente, eu não posso ir ainda no Parque Vila Ema, né? Mas tem o Parque da Vila Prudente, que eu frequento, assim, sei lá, pelo menos umas 3 vezes por semana, até mais. E então, nesse contexto de pandemia, assim, o que você vê essa relação, né, das pessoas, pandemia e parque? Eu penso muito vejo uma conexão direta, né, das pandemias com os parques. Quando eu falo parques, eu também acho que engloba aqui com a natureza, né, urbana e não urbana, né. Eu acho que se a gente começa a pensar nessa pandemia, né, o próprio surgimento dela, né, vem de uma cisão, né, do homem, do ser humano com a natureza, né, essa relação de devastação de florestas, né, a incapacidade de lidar com animais silvestres que podem conter vírus e chegar mais próximo da alimentação humana, né. Para mim, essa pandemia ela é um marco, acho talvez um grande marco desse século, né, que justamente escancara essa dissociação que é a civilização humana, a humanidade hoje com a natureza, né? E me parece assim, eu costumo dizer que ela é uma vingança de Gaia, né? Um alerta de Gaia, né? Do tipo, olha, estamos esse nível de dissociação, de destruição, né? Da natureza, enfim, a forma, né, como a gente vem lidando nesses últimos séculos, principalmente o último século, né, com essa ideia de um crescimento infinito, uma devastação infinita da natureza e do planeta, vai começar a ter consequências também proporcionalmente radicais, como a forma que a gente está lidando, né, que é essa situação que a gente vive. Então, acho que dentro disso, também a questão dos parques, especificamente, né, eu acho que uma das questões que, no começo da pandemia, me deixava mais intrigado foram alguns momentos na cidade onde os shopping centers estavam abertos e os parques fechados, né? Então, assim, isso mostra uma completa incapacidade mesmo da gente pensar os benefícios mesmo e o papel do parque da cidade, né? Porque se a gente pensa o parque só como um lugar de recreação, encontros, como shopping ou como uma discoteca, né? Sem entender as suas particularidades e as suas potencialidades, né? Então eu fiquei muito espantado nesse momento de percebendo o que estava abrindo e fechando, justamente porque a pandemia traz uma questão, né, do enclausuramento, né, dessa imersão nas suas casas, para quem tem casas, né, onde possa ficar imerso, e vai gerando também diversas consequências, né, tanto físicas quanto psicológicas, né, questões, enfim, emocionais, né, dessa situação que a gente está vivendo. E um uso responsável, né, com um gerenciamento, uma gestão responsável dos parques em tempo de pandemia, para mim parece algo possível de ser pensado, né, e que poderia colaborar justamente com esse momento de tensão. Eu acho que existe toda uma questão aí de uma certa, enfim, falta de habilidade de gestão, né? Entrar um pouco em formas um pouco mais complexas da gente pensar como utilizar os parques, né? Sem geral com todas as recomendações, mas também como uma colaboração a esse momento difícil, né? Que é a pandemia, pelo menos é o que eu penso. Você tocou num assunto interessante que também está na nossa pauta, mas antes disso, o Ronaldo, ele disse que frequenta o Parque da Independência. A Rosalina, aí, ó, também, aí vocês podem se encontrar. A Rosalina também vai para o Parque da Independência, que é no Ipiranga, aqui, né, do museu. A Fabiana frequenta o Vila Alpina, né, o Vila Prudente, né, e está esperando o Vila Ema para poder frequentar. Eu também. Então, sobre o que você falou, né, de como que é a política pública, né, então, isso que a gente viu, né, os shoppings abertos e os parques fechados, né, que absurdo, né, não gera lucro, né, então, né, não gera, quer dizer, não gera entre aspas, porque tem empregos, né, você tem segurança ali, você tem tudo isso.
E, na verdade, esses benefícios são absurdamente impossível de mensurar, né? Um parque aberto e um parque fechado, sei lá, as pessoas menos doentes, né? O ar puro, eu acho que a qualidade de vida, assim, muda muito, né? Tem estudos, né, que dizem que as pessoas perto dos parques têm menos índices de depressão, tem muita coisa. Mas aí me vem um assunto que é sobre as políticas públicas, que inclusive o Jorge aqui comentou, a privatização, né, que é uma questão, né, que vem tendo essa conversa, né, inclusive o Parque de Ibirapuera foi privatizado, outros parques, né, estão aí para ter essa discussão, né, o governo atual, o Dória e o Covas, eles têm, né, essa ideia de privatizar, e eu queria saber, bom, eu tenho uma opinião formada, nem vou falar por enquanto, mas eu quero sua opinião sobre isso, Augusto. Bom, acho que a gente está vivendo aí nos últimos anos, né, uma tentativa aí de pensar esses processos de privatização, né, cada vez crescendo mais. Mas eu acho que essa discussão ela parte também acho que de questões bem essenciais e estruturais da gestão urbana, né, que é o seguinte: se a gente for acompanhar, por exemplo, o orçamento da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente no município de São Paulo ao longo dos últimos anos. Não precisa pegar muito, você pega 10 anos. A gente vê que existe uma diminuição progressiva da verba que a cidade destina para a Secretaria do Meio Ambiente, que é responsável por criar, gerir os parques da cidade. Então, acho que esse debate começa desse ponto, né? Por que está sendo reduzido tão drasticamente o orçamento do Verde? Né? Como consequência, esse orçamento ele é insuficiente para gerir os parques existentes, quanto mais para criar novos parques, como a gente sabe muito bem, aqui quem luta por parque sabe que para criar um parque você precisa de 40 anos de luta para conseguir um parque novo na cidade, né? Então, existe aí um projeto, né? Ele é um projeto de forçar uma precarização dos parques da cidade para justificar a sua privatização. É a única justificativa que eu vejo quando eu entendo esses valores da Secretaria do Verde. E se a gente pensa dando uma dimensão assim mais, sei lá, eu diria, mais conceitual, o que a gente está dizendo? Hoje o orçamento da cidade, se eu não me engano, é 0,33%. 0,33%, não é nem 1%. O verde, né? O orçamento do verde dentro do orçamento da cidade. Dentro do orçamento global da cidade. Então, significa assim, que a importância do verde nas funções todas da cidade, que, claro, são várias e são complexas, mas a gente está dizendo que a parte do meio ambiente vale 33%, vale, que é o investimento. 0,33%, que é um orçamento muito baixo, né, para uma secretaria do Verde, de uma cidade, de uma metrópole como São Paulo. Então, eu entendo a privatização como um projeto mesmo que está tentando ser imposto, né? Que claro que o objetivo a gente sabe, né? Que é rentabilizar o máximo possível todas as áreas urbanas, nesse caso especificamente os parques, né? O que significa isso? Significa, em casos extremos, a gente justificar que concessionárias que possam vir a pegar esses parques começarem a cobrar para as pessoas entrarem, né? Começar a aplicar serviços de vendas, comércios dentro dos parques com os valores vulneráveis a qualquer tipo de especulação. A questão de eventos, né? Essa coisa que tem muito ultimamente também de grava filme, grava novela, faz eventos privados, né, em parques, né, com esse objetivo de rentabilizar e, por sua vez, as pessoas não podem utilizar certas áreas de parques, né. Enfim, eu vejo com esses olhos, né, que é uma tentativa de vem de um projeto de sucateamento para impor uma privatização que tem o objetivo de rentabilizar.
E com a consequência que eu acho disso grave, ela é que, de certa forma, a gente vai perdendo até a própria definição e ideia de cidade, né? A cidade em si, ela implica a gente ter espaços públicos. E espaços públicos, obviamente, não são privados, né? Então, cada vez mais a gente vai cerceando, né, essas possibilidades do encontro público, gratuito, onde a gente possa ficar um pouco mais distante dessa completa questão financeira, né, que percorre a vida na cidade, etc. Então, eu vejo dessa forma, né? Eu acho que é um projeto deliberado. E isso na questão da gestão dos parques existentes, né? Porque a gente que lida muito pela disputa da criação de novos parques, a gente também se cruza aí com questões também muito difíceis, né? Já que a Secretaria do Verde não tem orçamento, não tem dinheiro para desapropriar e tornar novas áreas verdes públicas para a gente fazer parque, a gente tem que entrar em grandes disputas que duram décadas, como a gente vê em vários casos, né? Que são muito difíceis e que cruzam com essa questão da especulação imobiliária, né? Como tornar um terreno privado com floresta, que hoje é desejado para ser parque, como desapropriar, tornar público para criar novos parques, né? Pagando preços justos, achando outras formas, que é o que vem sendo discutido hoje no Parque Vila Ema, que foi do Parque Augusta, que é achar instrumentos, né, para conseguir criar novos parques, etc. Então, existe aí um cruzamento direto da especulação financeira hoje com a criação e gestão dos parques urbanos, né? Eu quero agradecer a Sônia, a Sueli, que estão online. A Sônia fez parte do movimento do Parque Vila Ema, esteve em vários abraços. A Sueli também é do Parque da Chácara do Jockey. Ela falou que conseguiram uma grande conquista e agora eles lutam contra a concessão, que é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Tem uma questão aqui do Hamilton também. Ele fala assim, ó, como que o parque pode ser melhor aproveitado com trabalhos de educação, arte, cultura, presença de comunidades indígenas, memória, venda de produtos orgânicos, valores, rodas de conversa. Nossa, é bastante coisa, mas são bem interessantes esses questionamentos, né? Melhor que vender perfume da Boticário. Exatamente. Como disse a Sônia, né? Não, muito. Eu acho que até traz também um pouco daquilo que a gente está falando, né? Será que o parque, ele é esse lugar que precisa de ser, né, o chafariz, o canteirinho de flor, né? Essa ideia de um parque ornamental, contemplativo, né? Não pode ser um espaço mais, enfim, selvagem, ou outro com presenças indígenas, né? Onde novas culturas são criadas. Acho que isso está justamente na própria discussão de conceitual, né, do parque, né, que a gente pode avançar. Isso me faz trazer, né, novamente esse tema do bem viver, né, e o bem comum, da desmercantilização, né, das coisas, né, porque parece que tudo que a gente tem que fazer tem que gerar lucro, né, não importa se, igual aqui a gente teve agora uma árvore foi arrancada, né, pela prefeitura, e aí no dia seguinte o menino que mora lá me mandou uma foto, 3 rolinhas paradas exatamente no fio da árvore. Aí ele falou, elas estão aqui, talvez, né, cadê a árvore delas, né? Aí você fala, tiraram a árvore e não se pensa, né? Tem um bichinho ali, tem, né, todos os benefícios das áreas verdes. Então, o problema é esse, sempre a gente está pensando nesse lucro, né? Onde eu vou ganhar dinheiro, né? As construtoras aqui, nossa, tá na região aqui tá um inferno, né? Porque é muito prédio subindo, né? E aí eles colocam já o Parque Vila Ema como para vender o prédio, né? Então é complicado. E aí nesse assunto eu queria te falar assim, como que você acha que a população, né, pode agir, né? Porque você disse, né? Realmente a gente sabe que essas lutas demoram, né? Como que você pensa assim? Como defender um parque, né? Como criar um novo parque? Como defender os que já existem, né? Qual que são as suas dicas assim que você daria nesse sentido?
Eu acho que isso é o que também eu venho procurando e experimentando nos últimos anos, né? Que a gente sabe que não é um caminho fácil, né? E ao mesmo tempo ele não é um caminho, são vários caminhos, né? Eu acho que antes de tudo, acho que tudo parte de um processo de sensibilização, né? Justamente como o Fernando estava falando, hoje a gente corta uma árvore, né? Sem se questionar se os pássaros que vivem lá têm uma memória, têm um apego, uma necessidade daquele lugar, né? Se essas árvores estão dialogando com outras árvores do lado, né? Coisas que a gente já sabe cientificamente que são assim, são fatos, né? Não é nem só do campo sensível, é do campo da racionalidade mesmo, né? E ainda assim a gente vê que, enfim, principalmente nas cidades, existe uma forma muito nociva, insensível e ignorante, né, de lidar com os nossos recursos naturais. Mas daí pelo menos até hoje, o que eu percebi é que o único caminho oposto disso é a articulação mesmo das comunidades, né, das pessoas comuns, né, que estão ali nesses territórios, né, que se aliam, né, que formam alianças entre si, mas também formam alianças com esses territórios que estão sendo protegidos, com as árvores que estão sendo protegidos, e juntos começam ali um processo de criação de uma resistência, de uma inteligência coletiva, né, de novos processos de imaginação, né, de possibilidades de vida naquela área, e isso vai desencadeando esses processos de resistência, né, como o Parque Vila Ema, o Parque Vila Augusta. Hoje a gente tem muitas questões das nascentes urbanas também, que estão aí também junto desses processos de assédios imobiliários, né. Então, eu acredito que o único caminho, pelo menos hoje, né, dentro desse contexto que está, é de baixo para cima. E eu acho que com esses protótipos de experiência vão sendo criados na cidade, como esses primeiros parques que vão sendo feitos, a gente vai acelerando esse processo, né? Vão se criando alguns atalhos, né? Não necessariamente mapas, não é uma solução, um mapa, né? Mas vão se criando possibilidades da gente juntos, né? E criando uma inteligência coletiva que ela não é de um lugar só, mas da cidade como um todo, e que pode ir facilitando, acelerando e amplificando esse processo, né, de proteção dessas áreas. Eu vejo hoje que é esse o caminho, né? E até também eu vejo com muito otimismo, até porque como a gente lida há anos aí com pessoas dos governos, Ministério Público, secretarias, né, vereadores, né, a gente percebe que esse processo ele vai ecoando, né? As pessoas vão é lento, mas vai ecoando. Se você vai mudando ali uma visão de mundo, né? Mais aliados, vereadores, secretários, pessoas que estão também em outros lugares, que não são só na comunidade, também vão se atentando, né? Colaborando, e essas alianças vão crescendo. Então, eu acredito muito que a gente vive hoje quase aí um despertar mesmo, né? Que eu sou uma pessoa otimista, então eu acredito que até a pandemia vem aí para nos mostrar e trazer novos comportamentos. Quem sabe um deles não seja esse, né? Da gente realmente preservar melhor e criar novos territórios ecológicos, né? Mas acho que tem também uma questão da imaginação, que a gente sempre fala da imaginação política, né? Que é e o Bem Viver, eu acho que ele também é uma inspiração muito grande para isso, porque essa capacidade de coletivamente a gente sonhar juntos, né? Ter novos projetos mesmo de vida, de territórios urbanos, ecológicos, né? Que a gente possa imaginar juntos e criar juntos, para justamente tanto ser um incentivo para essas lutas, né, que são árduas, mas também, de fato, para a gente buscar juntos novas formas, né, de viver na cidade, né, que eu acho que tem muito a ver aí com a discussão do bem viver hoje, né. Legal. Eu também sou um otimista. Eu acho que as coisas demoram, mas vai mudando, né? Aí tem um retrocesso, né? Um grande retrocesso. Quem sabe pode ter um grande avanço depois. Mas eu acho que aí as coisas vão sempre caminhando, né?
E acho que a gente já está com meia hora aí de live. Eu vou chamar o pessoal do Chá e a gente ainda vai bater um papinho. Eu quero agradecer todo mundo que está aí no chat, mandaram as mensagens. Se tiverem mais questões, podem mandar também. E aí eu vou pôr aqui a galera, o Hamilton, vamos pôr o Hamilton. Bem-vindo, Hamilton. O Enio está de volta. E a Rosalina, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Marina parece que está com a câmera fechada ali, não sei se ela... apareceu a Marina aí. E é isso aí, o Augusto é de vocês. Acho que, Marina, seu microfone... seu microfone. Augusto, bom, em primeiro lugar, eu tive queda da internet, pode ser que o que eu vou perguntar você já tenha respondido, aí você fala que você já respondeu. A internet está muito oscilando. É o seguinte, a London School estima que até 2050, 70% da população viverá nas cidades. E o Plano Global de Urbanismo da ONU recomenda mais áreas verdes, recomenda cidades saudáveis, inclusivas, que seja um lugar prazeroso para morar. Bom, eu pergunto para você, os jardins verticais, eles podem ser uma alternativa? E como potencializar as áreas verdes numa cidade tão complexa como São Paulo, que tem tanta desigualdade social? Acho que é uma bela pergunta. São Paulo, ele traz, né, muitas complexidades aí nessas metas, né, que a ONU, que é a London School, você disse, né? Bom, acho que começando do jardim vertical, né, eu não sou um grande entusiasta, né, do jardim vertical. Acho que a gente teve algumas experiências na cidade, né, que mostraram que, acho que sim, ele tem impactos, né, algum impacto favorável, né, para o meio ambiente certamente tem, mas, em contrapartida, as dificuldades de manutenção, gestão, né, implantação desses jardins acaba dificultando a vida mesmo, né, que eles sobrevivam, né, a gente tem alguns exemplos aí na cidade. Então, acho muito difícil isso ser uma atribuição, por exemplo, pública, né, da Secretaria do Verde, né? Daí, nesse sentido, eu acho que poderia ser, sim, doações, boas ações de empresas, enfim, que também garantam, né, que vão manter esses jardins verticais, né, etc. Mas eu acho que nada substitui mesmo hoje essa discussão mesmo relacionada à própria terra, né, da terra urbana, né, essas áreas verdes hoje que ainda existem, que são poucas, né, e que elas vivem aí sobre uma questão de especulação imobiliária na cidade toda, né. A gente tem a questão de, em São Paulo, principalmente, da parte norte e sul, que tem os mananciais que produzem a nossa água, né, que tem que ser mais protegidos, e entra numa questão, numa tensão com a própria moradia, que também é uma demanda, né, da cidade. Eu acho que São Paulo ele é bem desafiador nesse sentido, né, porque hoje a gente está numa situação onde poucas áreas, pelo menos na parte intra-urbana, né, a gente tem poucas áreas verdes e que continuam num crescente processo de destruição. Então, ao mesmo tempo, essas áreas verdes que existem, elas não são suficientes para garantir essa cidade saudável, né? Para garantir elas não dão essa perspectiva do que enfim, os coeficientes mínimos, né, de áreas verdes por habitante, né? A gente tem uma desigualdade, uma concentração desigual desse verde na cidade, né? Então, eu acredito cada vez mais que os caminhos, eles também são um pouco... Eu não gosto de usar essa palavra, né? Não radicais, mas talvez incisivos, né? Eu acho que sim, será que não é o momento de congelarmos todas as áreas verdes que sobraram e acharmos formas de indenizar os seus proprietários de forma justa, né? E a partir disso, a questão da habitação, né? Que cruza muito com a pauta das áreas verdes.
Nós somos, obviamente, todos a favor de mais habitação, principalmente as habitações sociais, que é uma demanda muito grande da cidade, né? Mas será que elas precisam necessariamente estar dentro de áreas verdes, né? Será que a gente não... Eu acredito, como arquiteto e urbanista, que nós já dispomos de inteligência e repertórios suficientes para construir áreas, novas habitações fora dessas áreas verdes que precisa, né? E acho até que mais áreas precisam ser feitas, né? A gente pensar novas formas, né? Então, eu acredito que precisa de uma nova gestão desse território, que a rigor ficaria a cargo dos planos diretores, etc., mas que a gente sabe o quanto é difícil, né? O jogo de interesses, né? Nós mesmos, Fernando, estava muito nisso também, disputamos assim, muitas áreas verdes no plano diretor para preservação, mas no final a gente viu que teve aí um leilão, né? A gente ficou com um pouquinho para parque, o resto foi distribuído para o mercado imobiliário, as construtoras. Enfim, eu acho que se a gente vive num movimento radical, como uma pandemia global, que a gente vive hoje, que está sendo muito drástica, muito danosa, perdendo muitas vidas, eu acho que isso tem uma ligação direta com a forma de gestão dos nossos territórios e com a nossa relação com a natureza. Então, as nossas respostas também precisam ser mais incisivas, né? E em São Paulo, eu acho que o primeiro ponto é esse, é a preservar as nascentes. A questão das nascentes, né, que a gente nem falou muito. São Paulo é uma cidade fluvial, tem rios em todos os lugares, nascentes em todos os lugares, né? Então, tivemos crises hídricas, né, com mudanças climáticas. Será que a gente não vai ter muitas outras crises hídricas, né, no nosso futuro? Será que o mais inteligente é a gente destruir as nascentes que nós temos, né? Tratar os rios da forma que a gente trata, né? Então, eu acho que é um momento aí de uma mudança mesmo de relação com a cidade, principalmente nessa questão, nessa interface com a natureza mesmo. A gente está falando não só de uma vida, o nosso sonho de cidade, uma cidade saudável para todos, mas a gente está falando de sobrevivência mesmo, né? De começar a pensar pelo menos o mínimo de sobrevivência que a gente precisa, né? Respirar, beber água, começa desses pontos bem elementares, né? E que a gente precisa começar a pensar a cidade para isso também, né? Eu acho que a pandemia trouxe isso, né? Repensar. O Hamilton, o Enio, querem fazer alguma consideração? Hamilton, Enio... Não sei se Posso? O Hamilton? Não pode fazer. Não pode fazer, depois eu faço. Não, assim, a preocupação que a gente vê também, parece que não é só na cidade, né? E a gente está num momento de resistência, né, Augusto, a gente pode se dizer, né? O meio ambiente está sendo totalmente destruído, a Amazônia, né? E assim, a situação não está fácil, né? E a cidade de São Paulo, já historicamente, ela nunca preservou os espaços, né? Nos loteamentos, sempre a área verde, né? Nas áreas mais acidentadas, né? Mais de difícil acesso. Então, mas como essa situação hoje está difícil, como é que tem uma questão aí que é uma questão de conscientização também, né, de ação política, né? Então, como é que você vê esse lado aí, né? A gente está vendo uma questão de destruição total, né, em várias áreas, né? Então, tem a questão da resistência, então, como eu falei, né? Então, como é que você vê uma possibilidade aí, né? Você falou, uma hora você falou que a solução vem de baixo para cima, né? Mas na prática mesmo, como é que seria isso, né? Será que dá para ver uma luz aí no horizonte? Eu acho uma questão bem complexa. Eu, a princípio, como uma pessoa otimista, eu vejo uma luz no fim do túnel, mas está bem lá no fundo ainda. Que eu acho que o que a gente vive hoje, ela é fruto de um processo
da própria colonização brasileira, né? Acho que a gente ainda vive uma ideia, né? Eu não acho que estamos muito diferentes de 500 anos atrás, né? Quando foi descoberto o Brasil. Existe um processo de colonização, né? Do brasileiro, do território brasileiro, que eu acho que ao longo dos séculos vai mudando as suas formas de operar, né? Os mecanismos, as suas aparências, né? Se há 500 anos atrás era o genocídio da população indígena, a destruição e extração de matéria-prima, né? Hoje não parece tão diferente, né? Mas o genocídio não é só dos indígenas e da floresta, né? Agora a gente tem também da população periférica negra das cidades, das florestas urbanas, né? Dos parques, né? É uma nova colonização, né? É um novo processo de colonização que vem de uma ideia de rentabilização, né? De extrair o máximo lucro. Enfim, que eu acho que é uma relação aí que também vai para uma escala global de dominância, né, da riqueza do planeta, né? Então, se hoje eu acredito que o Brasil ainda tem, eu acredito que estamos ainda completamente imersos numa lógica colonizadora, né? Que ela é tanto a colonização das cidades, das áreas verdes, da floresta, mas é também do pensamento, né, do comportamento, né? Eu acho que a gente ainda está muito imerso. Ao mesmo tempo, a gente vê movimentos dissidentes, né, que vão surgindo, normalmente de baixo para cima, que começam a trazer outras possibilidades, né? O bem viver é uma delas, né? O bem viver é uma prática que justamente se opõe há uma ideia de colonização e que contesta e mostra que não, nós temos um vínculo com essa terra ela faz parte de uma cosmovisão de mundo, e a gente tem uma outra forma de lidar com isso, que não é essa lógica colonizada, e o bem viver é uma, a gente tem outras, né? Não precisa nem tão longe, o bem viver tem muito essa relação, né, com a América Latina, principalmente os Andes, mas a gente tem aqui em São Paulo Tecoporã, né? As comunidades guaranis que ainda existem, né? A gente tem esse privilégio em São Paulo de ter aldeias na metrópole, né? E que também tem o seu bem viver, né? O Tecoporã tem a sua forma ali de vida que permanecem. Eles estão aqui, né? E é muito interessante pensar que eles estão aqui, os guaranis de São Paulo, eles estão aqui, e eles querem estar aqui, né? E quando eles dizem, não, a gente quer ficar aqui, eu acho que eles já estão mostrando para a gente que uma outra cidade é possível, né? Porque eles estão aqui. E eles têm um estilo de vida, uma forma de vida completamente diferente da nossa. Então, acho que existem movimentos que vão nesse contrafluxo, mas que é claro que a gente não consegue reproduzir, nem a ideia de reproduzir eles, mas a gente tem inspirações, outras práticas de vida que podem inspirar a gente pensar soluções, né? De forma objetiva, uma luz no fim do túnel, eu não vejo de forma fácil ou prática, né? O que eu costumo falar em termos de, sei lá, de falar que é um processo, né? É um processo de mudança de consciência, é um processo de avaliação crítica, né, do que a gente vive, e que eu não vejo eu vejo em comunidades dispersas, que estão em São Paulo também, né, que estão aí, os parques, a luta dos parques, elas evocam também essas discussões, que queremos um outro tipo de parque aqui, a gente quer pensar junto, a gente quer plantar nós mesmos, né, a gente quer ter um vínculo mais direto com a terra, né, então eu acho que são as pequenas práticas mesmo que em algum momento elas podem confluir, né, num sentido comum, e vai gerando, desconstruindo todo esse repertório colonial que a gente traz nas costas, né? Enfim, acho muito complexo, mas eu acho que a gente tem existem aqui na nossa cidade pequenas comunidades que mostram que outras formas são possíveis, né? Hamilton? Eu acho assim que é muito interessante essa discussão sobre parques, porque os parques muitas vezes eles são refúgios urbanos, né?
eles acabam sendo refúgios de você sair daquele mundo da mercantilização, da pressa, da loucura urbana, e vai lá na praça, você, encontrei, sentei num banco, encontrei, respirei, etc., né? Eu acho que as praças, esses espaços, eles precisariam ser pensados, talvez, de uma forma também mais abrangente, como polos de bem viver, polos conceituais e polos... porque talvez seja o que nos resta praticamente de bem viver na cidade, né? Polos conceituais e polos práticos, como você falou, inclusive, da questão da vinculação com a terra, né? Então, por exemplo, por que não pensar um parque onde você tem orientações sobre a natureza, você tem observação de pássaros, você tem a relação com os animais, você tem uma venda de uma alimentação saudável, né? Você tem a recuperação das memórias ancestrais, você trazer os indígenas e comunidades tradicionais, inclusive, para dentro dos parques, para povoar com outras referências de bem viver, e aí a própria localidade ali se educar em termos do que significa um bem viver. Porque as próprias pessoas do entorno não sabem o que é um parque, né? Vai lá, o jovem às vezes vai passar fumo, outro vai se aproveitar do espaço, vai fazer esporte, essa coisa toda, né? Então, eu penso assim que talvez nessa luta pelos parques tenha que ter, inclusive contra a privatização, uma visão de totalidade maior do bem viver, quer dizer, não como uma coisa descolada, inclusive, da própria dinâmica da cidade. Porque senão se a cidade é avassaladora, etc., eu vou lá no parque me refugiar. Está tudo bem, entendeu? Então, como fazer essa integração e aproveitar melhor esse espaço público como um polo de bem viver? Eu acho que isso vem muito de processos de criação coletiva, eu penso, né? Eu penso nesses termos, então, talvez por eu vir desse mundo, né, da parte da criação, mas o que eu percebo também na minha própria experiência com coletivos é que muitas vezes o que também gera processos e relações muito preciosas é o pensar e fazer junto, né? Quem realmente está disposto, né? De falar, não, vamos fazer juntos. Temos Então, qual que é o nosso desafio? Queremos proteger a nascente e queremos pensar um outro lugar lá, né? Não queremos que seja prédio, ou queremos essa área verde, queremos pensar um parque, mas a gente não quer o parque da Prefeitura de São Paulo, nem o parque privatizado. A gente quer um parque comunitário. Como que a gente faz, né? Eu acho que essas experiências elas estão em curso, né? A gente tem, por exemplo, as hortas urbanas, né? São espaços muito pequenos na cidade, mas que eles estão em difusão, né? Pequenos espaços que aglutinam pessoas que querem plantar sua própria comida, se conectar com a terra, ter um momento, né, de respiro ali, né? Num espaço às vezes muitas vezes reduzido, mas que aquilo gera práticas, encontros e formas de estar juntos com o outro, o diferente, aquele que não é, né, o seu pai, sua mãe, seu amigo, né, é uma pessoa da cidade, né? Então isso tudo vai gerando processos que eu acho que eles são conscientes, até no nível do inconsciente, que vai transformando tudo isso, né? E eu acho que agora nos parques é uma possibilidade da gente pensar uma ampliação, né? Se a gente vive hoje uma tensão que é um descaso, né, uma tentativa de sucateamento do governo em relação aos parques, por exemplo, ao mesmo tempo um assédio ao interesse do mundo privado e rentabilizar essas áreas e virar grandes parques fast food, de pagar grana para tudo, né? Por que a gente não consegue criar um outro modelo, né? Então, assim, como que a gente entra e disputa isso? Bom, se a prefeitura não tem dinheiro e a gente não quer empresas, como que a gente se junta e cuida desse parque? Mas esse cuidar não precisa ser uma experiência sofrida, né? Ele pode ser uma criação, justamente, desses bem-viver, né? A gente não precisa do jardinzinho bonitinho, da florzinha do chafariz. Pode ser mais selvagem mesmo. Mas a gente quer uma fogueira, a gente quer plantar uma comidinha, né? Então, até outros modelos, o que a gente estava até resgatando no começo da conversa, né? Talvez a ideia seja desassociar a ideia de parque mesmo.
nesse momento, né? A gente está falando, né, outros nomes, a gente quer o bosque, a mata, o terreno baldio, a floresta, né? E a gente quer transformar aquilo em novos laboratórios, né? Novos laboratórios de bem viver, né? Que eu acho que é super interessante. Ao mesmo tempo, eu sempre tenho uma crítica muito grande a tudo que todos os processos que são muito gerais, homogêneos, né? Eu acredito que nós aqui, por exemplo, podemos ter uma grande afinidade com a prática do bem viver, né? A gente tem comunidades afrodescendentes na cidade, né? Que tem outras formas de bem viver, né? O Ubuntu, sei lá. A gente também acho que temos que estar abertos, né? A novas práticas e não gerar uma fórmula, né? Não é uma fórmula. Os territórios, as comunidades, elas têm suas particularidades, né? Eu atuo muito lá ultimamente no Bexiga. O Bexiga é um bairro afro, né? Um quilombo. Ele era um quilombo. Então, lá eu vou aprendendo questões que são outras, né? Que são daquela comunidade, daquele quilombo, né? E no Parque Vila Ema devem surgir outras questões, né? Morro do Querosene, por exemplo, a experiência do Parque da Fonte, né? O Morro do Querosene. Exatamente. O Morro do Querosene, ele desperta uma outra questão que é muito especial, que é a possibilidade de recuperar o Piabiru, as trilhas indígenas, né? Uma discussão que ela é apagada da cidade, né? Então, acho que a gente tem possibilidades aí de ter experiências múltiplas, né? Com repertórios múltiplos em São Paulo, né? Que, claro, vão nesse sentido de um bem viver, de um tecoporã, né? De um bem comum, né? Mas também sem criar cartilhas, né? Sem criar as fórmulas, né? A gente entender o que de fato esse território emana. Acho que o que o bem viver nos mostra é que existe práticas comunitárias, existem cosmovisões que estão associadas à terra, né? A um território, né? Ou seja, esse território ele tem um espírito, ele tem uma cultura, né? Como que a gente ouve esse território e como a gente opera junto com ele? Como a gente pode se tornar co-criadores, né, desses territórios, ouvir e criar junto, né, para não colonizar, para não domesticar, né? Então, acho que é uma prática de sensibilização, né, e de criação. Eu agradeço, Augusto, Hamilton, não sei se a gente ainda... a Marina quer fazer mais uma... deixa eu só fazer um agradecimento a todo mundo que fez os comentários. Então, o Luiz, a Daniela, a Fabiana, a Ronaldo, a Sueli, a Maria Júlia, o Jorge. A Maria Júlia deixou uma pergunta sobre os projetos de parques menores. Eu não sei se vai dar tempo, a gente vai acabar, acho que estourando o tempo. E já vou deixar o agradecimento ao Augusto, né, pela conversa, assim, incrível. Gaia está muito feliz com essa conversa, e aí eu passo a palavra para a Marina, e aí talvez a gente encerre depois. Muito grato. Augusto, ouvindo você falar, e aí eu já fiquei aqui, olha, viajando e com raiva de ter Covid, porque aí eu fiquei pensando o seguinte, de tudo que você falou, olha como seria rico juntar Rios e Ruas, que o Luiz Fernando está lá no grupo do Saracura, Rios e Ruas, que é um projeto lindo. O próprio Saracura, que tem vários coletivos com propostas maravilhosas. Você que é um ativista de parques, áreas verdes e de especulação imobiliária, uma coisa assim que eu sugiro, mas eu sugiro assim, com muito amor, com muito carinho, que eu acho que precisa ter um olhar para envolver as escolas. E o Luiz Fernando, eu até me ofereci para participar, que o Luiz Fernando ele pensa num projeto, numa escola. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se juntar tudo isso, que possibilidade de fazer e nós aqui, né? Nós do Chai aqui também. Que lindo não seria juntar tudo isso para fazer um trabalho mais orgânico mesmo, né? Porque as experiências elas são muito isoladas, fragmentadas, né? Falta essa união, eu acho, dos grupos. Eu que fiquei aqui, ó, imaginando, pensando, né? É isso. E olha, gratidão, viu, pela sua presença, amei, adorei. Pena que a internet às vezes caiu, mas foi muito legal, muito mesmo.
Leve essa Maravilha. sugestão de incluir as Pode escolas, deixar. porque os alunos têm uma força revolucionária. Desde Não, que com provocado, orientado, eles vão embora. Seria uma coisa muito legal. Sim, eles são as nossas sementes, né? Para plantar para um Exato. novo futuro aí por vir, né? Temos Exato. que cuidar bem das nossas sementinhas. Exato. Então é isso. Então, Muito grato pelo convite, foi muito gostoso estar aqui com vocês. Bom, estamos juntos aí, seguimos juntos nos rios, nos parques, são muitos, provavelmente são muitos anos aí de lutas se cruzando, né? Sempre. com certeza. Agradeço e a gente vai encerrando. O pessoal está agradecendo aqui, a Fabiana, a Maria Júlia. Agradeço por todos que assistiram. Se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, fiquem atentos que logo em breve a gente teremos novas lives. Se quiserem fazer sugestões, deixem nos comentários e a gente continua esse trabalho do Tchai. E é isso aí. Muito grato, Augusto, e aos colegas do Tchai, e a gente encerra essa live. Muito grato a todos. Parabéns aí pelo Chai, essa iniciativa bem legal aí de vocês. Muito bom estar aqui.